Eu tenho... A gente chegou há pouco tempo, né? A gente vinha sentindo a chateação de todos. Eu acho que a chateação da cidade, a chateação da torcida, mas a gente também está chateado, né? Os atletas também estão chateados, o pessoal do clube também está chateado, né? Eu acho que realmente hoje o que a gente também falou entre nós é que os caras não podiam correr mais do que a gente, porque eles não estão passando o que a gente está passando aqui, a gente está passando na pele. Então isso foi uma coisa determinante que a gente conversou ali entre nós e deixamos tudo dentro de campo. Eu acho que hoje foi um dia muito, muito feliz. Se eu for resumir uma palavra, eu acho que é confiança, né? Como ele mencionou, né, nós chegamos recente, eu tenho 15 dias de clube, né? E por incrível que pareça, para quem está de fora, e vou dizer o meu caso, né? Assim, quando chegou a situação para vir para cá, e eu sabia do peso da camisa, eu nem pestanejei, eu até falei, não, eu vou, e vou ver o time depois. E aí, quando eu vi o time, eu tive a convicção que eu tinha que vir, assim, do fundo do meu coração, porque eu realmente acredito, vendo o time, vendo as peças que a gente tem aqui. Então, se fosse para resumir em uma palavra o que foi a mudança de chave hoje, eu acho que foi a confiança. Realmente a gente entender que é um processo chato que a gente está passando, mas que uma hora ia passar. Dependia só da gente, mais ninguém. Então, acho que o fator da gente começar ganhando e ir para o intervalo com uma vantagem boa agrega mais confiança, né? E graças a Deus a gente conseguiu aí essa vitória e para lavar a alma nesse momento, né? Gabriel Terra, Luizinho. O Joinville que jogou numa circunstância bastante atípica, né? Sem torcida e com muita chuva. Tem uma área do gramado bastante afetada, tinha uma coisa que dá para dizer que ajudou o Jack no segundo gol. Mas como foi se adaptar a esse gramado pesado, a um jogo sem torcida, que também pesa, né? A referência de ter o barulho da torcida. Como foi se adaptar a esse jogo com essas condições atípicas? É sempre ruim jogar no gramado, a gente não treina dessa forma, mas hoje eu acho que não tinha o que fazer. A gente tinha que buscar a vitória mesmo, se fosse com chuva, sem chuva, com torcida. Sem torcida, é claro que a gente sabe da importância da torcida aqui, né? A torcida é um patrimônio do clube, né? A gente fica chateado por tudo que aconteceu, né? Mas como vocês viram ali, hoje não teve bola perdida, hoje realmente foi bonito de se ver. Eu acho que a situação do campo, a gente pegou alguma coisa parecida no primeiro jogo, né? Inclusive que teve a torcida. É lógico que a gente sente muita falta do torcedor, eu acho que é um fator preponderante, ainda mais para quem vem, né? Nós já estamos, digamos que, habituados, agora quem vem contra não tem a noção até chegar aqui, que realmente eles fazem a diferença. E como o Luizinho mencionou, é óbvio que demanda um pouco mais de tempo para você acostumar, porque você não está habituado a treinar nessas condições, mas como ele falou, a gente tinha que superar, hoje não tinha outro resultado que não fosse a vitória e graças a Deus a gente conseguiu se adaptar o mais rápido possível e transformar isso em 3 pontos. Para o Gabriel, o Joinville vinha sentindo falta desse meia de criação, de articulação, a função que você vem fazendo, e como é que você encara essa responsabilidade, né? E para o Luizinho, o Joinville, de fato, hoje não teve bola perdida, mas mais do que isso, a gente viu que o time conseguiu jogar bem, criar jogadas, acertar passes e tudo mais. Como é que você encara a mudança tática que foi feita do jogo passado para esse? O quanto ela contribuiu para essa vitória e para esse desempenho da equipe? O Joinville vem vivendo, acho, momentos muito turbulentos, mudança de treinador, né? No último clube que eu estava, a gente manteve um treinador durante muito tempo e mesmo assim não era fácil, né? Fazer o que ele queria, né? Só que, cara, aquilo que eu falei, eu acho que, como muitos sabem aí, eu acho que mesmo hoje foi coração na ponta da chuteira e não tinha outra coisa a se fazer, a não ser guerrear ali, né? E disputar com os caras. É claro que uma hora ou outra vai se sobressaindo, né? O professor chegou, trabalhou 4 dias, é muito difícil ele passar alguma coisa, a gente, entender e levar ali ao pé da letra, realmente fazer, mas como o Terra falou anteriormente, na outra pergunta ali que foi feita, tu olha para os jogadores que estão do lado, né? É muito triste estar nessa situação, vendo os atletas que estão ali, né? E todos sabem jogar,
né? Não vamos dizer que o professor não fez nada, claro que fez, teve 4 dias para trabalhar, mas vocês viram, botaram a bola no chão, conseguiram jogar. E eu acho que era isso. Com relação ao meu posicionamento em campo, é até uma pergunta engraçada, porque eu sou 10 de origem, realmente, né? Aquele 10 que a gente dizia antigamente, que era o que pifava, né? Inclusive, joguei com o Luizinho na Base há 10 anos atrás. Coincidência, eu era esse 10, né? Coisa que nos últimos anos eu não tinha feito, né? O futebol mudou muito e esse 10 hoje está cada vez mais extinto, né? Os meias canhotos, como é o meu caso, acabam virando médios, que nada mais são do que volantes, um pouco mais avançados, né? Ou ponta, você vê muito essa transformação, né? O meia que ele tem um pouco mais de 1-para-1, ele vira ponta, o meia que ele tem um pouco mais de vigor físico, ele acaba virando volante médio, né? Então acho que tinha não vou dizer uns 3 anos que eu não jogava de 10, assim, aquele cara para girar no meio, para tentar aquele último passe, né? Sempre como um médio jogando pelo lado esquerdo para ter essa profundidade de atacar a profundidade. Mas é uma posição que eu me sinto bem confortável de fazer, assim como o médio também, enfim. Sei da responsabilidade que é vestir a camisa 10 do Joinville. Tenho diversos amigos que passaram por aqui em bons momentos do Joinville. Então, sabia da responsabilidade quando assumi esse desafio, digamos assim. Mas, assim, sempre preparado e sempre tentando dar o melhor. E com relação ao que mudou nesses últimos dias, eu vou bater de novo na tecla da confiança, que eu acho que pode vir o treinador que fosse e o jogador não tiver confortável para fazer as ideias, não vai ser, pode vir o Guardiola que seja, que não vai fazer acontecer. Então parte muito do jogador ter a confiança e ter realmente, se sentir à vontade, confortável para fazer. Eu acho que isso que teve de diferença nesses dias, assim, os jogadores assimilaram e entenderam que dava, né? E o jogo falou por si só. Acho que a gente teve uma boa atuação pautada no que a gente trabalhou. Ô Terra, primeiro para ti, tu falou de ser um 10, né? E no segundo tempo a gente teve um outro 10 do teu lado, o Fernando Neto, e vocês a princípio casaram muito bem, né? Saiu boas jogadas. Queria que tu falasse um pouco dessa fase de poder, essa possibilidade de poder jogar junto vocês dois, né? E Luizinho, sobre a importância desse gol para ti, né, Luizinho? Você vinha já um cara lá da frente que já vinha algum tempo sem fazer o gol, né? O quão é importante para tua... Você já entrou bem no outro jogo até de lateral, né? Fazendo aquela correria lá na esquerda, hoje jogando na tua, o Terra jogando na tua também, cada um na sua posição, né? Mas a importância desse gol para ti. Eu acho que é sempre importante ali o pessoal da frente, sempre importante marcar, né? Mas o mais importante hoje foi a vitória coletiva, né? Não adiantava de nada eu marcar e a gente não fazer um bom jogo, né? Quem não me conhece, assim, não sabe da história que eu passei, de tudo que eu passei, né? Tava num clube que eu era proibido de jogar, verdade é essa, né? Muita gente não sabe, tudo que eu passei, fiz cirurgia, tive que retirar o que foi colocado, paguei minha cirurgia do meu bolso, daí o Luizinho tá sem jogar, o Luizinho não joga por quê? Né? Então, né, não vou entrar em detalhes, mas eu era proibido, eu ia para a concentração, via meus amigos todos conversando, pô, será que eu vou entrar, será que o que vai acontecer? E eu ali já sabendo que não ia entrar. Então, né, é bem dolorido ser anunciado e ver um monte de questionamento, mas eu sempre confiei no meu trabalho, sempre trabalhei, sempre tive os pés no chão. Sempre joguei aqui no estado contra o Joinville, sabia como era chegar aqui, como era difícil. Peguei o Joinville na fase média e me desculpa a palavra, era um inferno jogar aqui, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que hoje fazer também um Joinville em casa forte, voltar a ser o que era antes. Não tinha, se era um time bom, era muito mais difícil. Se era um time médio, era difícil também. Então, acho que é uma coisa que eu venho trabalhando também com os companheiros, falo com um, falo com o outro, mas eu acho que era isso, fico muito feliz, e sempre exaltar a equipe, que eu acho que se não fosse por eles eu também não teria feito, e enaltecer a vitória de hoje. Bom, com relação à minha pergunta, cara, eu fico muito confortável em jogar com o Fernando. A gente até brinca, é mais fácil você ensinar um cara que é bom a se posicionar, a correr, né, do que um cara que, Deus me perdoe, é ruim a jogar, né? Então, jogar com um cara que tecnicamente é acima da média, como para mim é o Fernando,
fica muito fácil, né? Como eu falei, há alguns anos eu vinha jogando nessa função de médio, né? Então, sem dificuldade nenhuma de jogar com um meia que tem essa característica, muito pelo contrário, eu até brinco que quando eu tô com esses caras, eu tenho que ao tempo inteiro servir eles, né? Mesmo que de costa, mesmo que pressionado, eles estão acostumados a jogar assim, eles fizeram a carreira jogando assim, né? Pressionados e de costa. Então, assim, muito confortável de jogar com o Fernando, fico muito feliz pelo gol que ele fez, né? É um cara também de dia a dia fenomenal, todo mundo sabe que ele passou, né? Então, para ele tá se reerguendo, e é a dúvida boa, né, que o treinador gosta de ter, mas é sempre um prazer jogar com caras que têm nível técnico acima e eu me sinto muito confortável com relação a isso. Boa noite, Serginho. Boa noite, Hugo. Boa noite. Enfim, a primeira vitória, enfim, uma solução caseira, enfim, uma escalação que não tinha nada de improvisação, que não tinha dobra, fez o básico, fez o simples, e a primeira vitória veio. Parabéns, Serginho, parabéns, Hugo. Queria que tu comentasse como é que tu viu a equipe hoje, né, e o que tu achas que mais adotaram do que tu pôde passar para eles dessa tua experiência toda aqui no Joinville, Serginho. Boa noite a todos, né? Importante essa vitória para nós. Estávamos precisando e principalmente para esses atletas, né? Para cada vez pegar mais confiança, coragem, né? Trabalhei pouco com eles, né? Mas deram uma resposta boa, né? Então, agradecer também toda a diretoria, toda a cidade. Recebi inúmeras mensagens de apoio, então sou muito grato pela cidade de Joinville, que me abraçou. Agora, claro, foi o primeiro passo, pés no chão, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação, tá, pessoal? Então eu conheço bem o que é esse clube, essa instituição. Talvez vocês estão me conhecendo agora, né, nessa fase como treinador, só que eu também já venho 15 anos, 16 anos de ex-atleta profissional. Então eu conheço bem, né, o que é vencer depois de muito tempo. Então isso dá confiança cada vez mais para os atletas e para a comissão, né, que é o Hugo, meu parceiro aí, que tem me ajudado bastante no dia a dia, nessa semana. E a gente comemora hoje os 3 pontos, mas já começa a pensar no jogo de volta, que é muito importante para a gente se manter vivo dentro desse quadrangular que está muito difícil, né? Então, parabéns para a equipe, parabéns para vocês que acreditaram também no trabalho, e dá sequência agora. Serginho, boa noite. Parabéns pela vitória. Como a Danuta falou, né, em campo a gente viu um Joinville organizado, sem improvisações, fazendo simples, cada um sabendo o que tinha que fazer. O Luizinho e o Gabriel Terra estiveram aqui agora e o Gabriel falou muito sobre a questão da confiança, que essa foi a principal mudança nesse pouco tempo que você teve para trabalhar. Mas o que foi que você fez com esses jogadores para que essa confiança retornasse? Porque a gente está falando de um time que não vencia 3 meses e hoje, para além da vitória, atuou muito bem. Dava para sentir que os jogadores estavam leves. Como foi esse trabalho, falando de confiança do mental dos jogadores, que agora, depois de muitos discursos, a gente viu que realmente surtiu efeito? A experiência do futebol, né? Eu tenho vários amigos aqui que me conhecem muito bem. Então, às vezes não é só o estudo, falar tática, é gerir o grupo, entendeu? O vestiário ganha muito. O contato humano, né? Abraçar eles, isso faz muita diferença, né? Então tem que ter o equilíbrio, não só a parte tática, parte física, né? É um contexto geral e eles abraçaram a ideia. A gente está cada vez mais tendo diálogo com eles, fiz alguns ajustes e deixei o time leve para jogar, até porque eu conheço bem o Joinville Esporte Clube. Sei da força que a gente tem aqui dentro, e quando coloco o time para jogar para frente, a torcida apoia cada vez mais, vê um time aguerrido, né? Claro que de forma organizada, com os gatilhos de pressão, mas eles deram uma resposta muito boa hoje. Então é pensar no próximo jogo para que
a gente continua nessa caminhada aí, interessante, que foi hoje, e dê sequência no próximo jogo. Serginho, Hugo, uma pergunta só para o Serginho, que é, você tem uma ligação forte, né, com o Joinville, de trabalhar no Jack. Eu queria saber se isso também motiva mais os jogadores de ver um cara com uma passagem pelo clube, ter familiares trabalhando no clube. E a pergunta para vocês dois é, qual a maior mudança de treinar e fazer uma preleção para um elenco de base, sub-20, sub-17, para um elenco profissional? Bom, boa noite a todos. Iniciando pela última pergunta, eu particularmente eu não vejo tanta diferença assim, porque essa experiência com profissional já era algo que eu já estava acostumado de anos anteriores, né? Certo que nesses últimos anos a gente estava trabalhando com base, né? Que era o que o contexto permitia, mas eu particularmente, e o Serginho também não, a gente não enxerga tanto essa questão de diferença de grupos, né? Eu particularmente acho que é mais fácil essa gestão de pré-eleição, de treino, de conversas com o grupo adulto, com o grupo mais velho, porque se tratam de homens, né? Então, a conversa é mais olho no olho, há um nível maior de frontalidade. Quando os atletas enxergam que o líder, que a comissão está sendo verdadeira, eles têm uma maior ligação, eles se aproximam mais, né? E se permitem ser melhores liderados, então eu enxergo dessa forma. Não sei se o Serginho enxerga assim também, mas essa é a minha visão. Eu acho que é que nem vocês comentaram aqui, né? É fazer o simples, né? Eu acho que isso ajuda muito. Não adianta eu querer enfeitar, fazer muita coisa que só piora. Então, fazer o simples, bem feito, né? Um time aguerrido dentro de campo, né? Também não só falar, porque os atletas, eles gostam, não só numa questão que deixam eles presos em forma de jogar, principalmente, né? Porque hoje, claro que se tem um equilíbrio, mas o atleta que se sentir solto, quer mostrar o seu futebol. E esse elenco, ele tem potencial para mostrar isso. Só que não despertou, né, ainda aqui no Joinville Esporte Clube o futebol que eles apresentavam em outros clubes. E isso a gente tem que o quê? A gente tem que ir passo a passo para a gente ir reconquistando o nosso torcedor de novo. Sabíamos que a gente estava muito abaixo, né, em vários aspectos, e aos poucos a gente tem que sentir a confiança de novo do nosso torcedor, porque a gente tem ainda calendário pela frente. Então a gente também precisa pensar nisso para que a gente possa dar sequência também mais para frente. Serginho, era uma decisão difícil de assumir o Joinville agora, né? Porque por mais que você tenha uma relação com o clube, você não fez pré-temporada, você não montou elenco, participou só da parte final agora do campeonato, os últimos 4 jogos. E mesmo que o Joinville faça uma campanha de 3 vitórias, pode ser que ainda não seja suficiente para se livrar do rebaixamento. É um desafio muito grande para vocês. Como é que vocês encararam isso? E como é que vocês encaram também essa possibilidade dos próximos 3 jogos e planejando essa reta final de campeonato? É arriscado pegar o Joinville Esporte Clube nessa situação, só que nem tu falou, eu tenho uma ligação muito forte, né? Hoje eu tenho família trabalhando no Joinville Esporte Clube. Hoje eu tenho o meu pai, né, que é um exemplo para mim, está com 29 anos de casa. Me senti pressionado? Eu acho que não, porque a resposta da cidade, a resposta do torcedor teve muito apoio para mim. Então, né, o Joinville fez as trocas, não obteve os resultados, e a diretoria optou por me colocar no cargo como interino, né? Então, eu acho que aceitei da melhor forma possível, acredito muito que a gente possa sair, não é fácil, né, onde a gente se colocou, mas acredito que
a gente possa sair dessa situação para que o Joinville permaneça aí na Série A do Campeonato Catarinense. Serginho, primeiro, parabéns, né, pela vitória, Hugo também. Um estádio vazio, mas foi simbolizado muito, uma imagem muito bonita de se ver, o abraço teu com teu pai no final do jogo, né? Eu acho que isso representou muito o que cada torcedor queria fazer contigo, né? Esse abraço de agradecimento, né? A importância também dessa vitória, ver teu pai ali, e já pensando no próximo jogo, né, o que vocês viram, tanto o Serginho como o Hugo, de já pensando o que mudar para o próximo jogo, o que te incomodou hoje, já para fazer essa mudança? Importante, né? Importante esses 3 pontos aí, quer me fazer derramar lágrima, né? Beleza, tranquilo. Cara, assim, meu pai é tudo para mim. Simplicidade, humildade, tá? Então não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês aqui. Ele ama esse clube de paixão, tá? E eu também estou aprendendo a amar cada vez mais esse clube. Porque eles me deram a oportunidade de trabalhar, tá? E para mim está sendo uma faculdade dentro desse clube, porque eu peguei vários treinadores aqui. Então, cada vez mais, isso seja no profissional, na categoria de base, eu estou ficando cada vez mais, que nem a gente se diz na gíria do futebol, né? Cascudo. Porque para entrar nessa profissão não é fácil, gente. É complicado. Eu sei que daqui a pouco, um jogo eu posso estar fora, 3 jogos, 3 meses, 6 meses. Mas eu estou cada vez estudando mais, fazendo curso, aprendendo com pessoas, cada vez mais me ajudando. Então isso eu agradeço a nossa torcida, várias amizades dentro da cidade, né? E falar o que me irritou um pouquinho, desculpa, é isso, né? Do jogo. Eles têm que melhorar ainda mais, eles têm que dar uma sequência, né? Eles deram uma resposta boa, claro que tem que fazer alguns ajustes ainda para a equipe melhorar cada vez mais, porque nós vamos ter jogos cada vez mais difíceis. Eu achei que, hoje até estava falando com o Felipe Gil ali, talvez eles vieram de uma forma hoje muito ofensiva, e não respeitando talvez a equipe, a instituição do Joinville Esporte Clube, né? Porque é diferente a pressão daqui e de lá, é totalmente diferente a pressão. Então hoje os atletas, eles mostraram dentro de campo o que eles podem render e fizeram acontecer. Hoje o Fernando fez gol de falta, maravilha, teve os atletas ajudando, alta performance, né, com um triângulo ali no meio ali, e a gente fez o time jogar. Perfeito. Serginho, se você quase se emocionou falando do seu pai, depois você vai ver o history do teu filho assistindo o jogo de joelhos, aí eu tenho certeza que você vai se emocionar. Falando um pouquinho do jogo, a gente viu que você teve variações, né? 4-4-1, depois mudou para o 4-4-2, e quando você teve a sua coletiva para entrar no Joinville, mais uma vez como técnico interino, você falou do termo coragem para jogar. E a gente viu o Joinville hoje fazendo triangulações, colocando a bola no chão, volantes jogando de frente. E quando você percebeu que o time estava cansado, você alternou, colocou o Fernando Neto. O Serginho está começando a encontrar a formação ideal que ele tem na cabeça dele? Quero te ouvir. Quando a gente, eu, o Hugo, os analistas, a gente conversou durante a semana, a gente pensou ali, dar uma segurada no Pará e fazer um tripé com o Terra e com o Camilo, né? Que são atletas também que gostam de ter a bola, gostam de controlar o jogo, né? Ao mesmo tempo, ter profundidade com o Iago e com o Luizinho, né? Então, hoje, o nosso pessoal de frente foi muito bem, né? O Luizinho fez uma partida muito boa, gente, tá? E cada vez eu falava para os atletas, dá moral para ele, né? Faz ele jogar para frente, faz ir pro mano a mano,
porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de atletas que consigam quebrar a última linha do adversário, né? E cada vez mais gente pisando dentro da área e tendo uma compactação da primeira linha nossa, que é a nossa linha de defesa, junto com os volantes, né? Para ficar um time compacto e não ficar espaçado. Nós treinamos durante a semana, a gente treinou bloco alto, que o Joinville Esporte Clube adora isso, desde o tempo de Nardella, Alfinete, o Joinville sempre propôs isso daí, né? Estamos muito longe, né? Mas hoje já deu uma confiança em a gente jogar em bloco alto, e a gente treinou também o bloco baixo, porque o tempo todo o jogo todo a gente não ia conseguir, né? Então, só que eles se sentiram também à vontade. Então, no primeiro tempo mesmo, teve 2, 3 situações que a gente jogou em bloco baixo, né? Mas a gente jogou muito em cima do adversário, e isso foi dando confiança para eles, cada vez mais, para a gente chegar e fazer os gols. Queria que vocês dois se pudessem comentar sobre o João Clock, né? Fez a sua estreia hoje no profissional, é um guri que vem se destacando na base e provavelmente passou pela mão de ambos aí. Queria que vocês falassem, um meio atacante, hoje teve até uma oportunidade ali, achei até que ele ia bater a falta, falei, tá com moral. Queria que vocês falassem um pouco do guri, que precisou, né, Serginho, que tu viesse para botar a base de novo pro jogo. Tem um momento de colocar, né, esses moleques da base, né? Eu falei, acho que em entrevista coletiva passada com vocês, que eu passei por uma situação aqui, né, quando eu era atleta do Joinville, que tinha Marcelinho Silva, Fantique, Emerson Aleixo, Rodrigo Ninja, Tesser, Jacozinho, né, Fábio Oliveira. Esses atletas me sustentavam. Então a experiência de vida, né, como ex-atleta também faz com que eu possa ter com esses moleques de hoje. Hoje o jogo, o cenário, falei pro Hugo, a troca, cara, vou lançar um moleque. Esse placar aqui, né, e ainda com um jogador a mais, tá na hora de lançar o moleque. Essa é a hora, né? Lançar na posição dele, certinho e tal, tudo tranquilo, para que ele possa também pegar confiança. Então tem alguns atletas ainda que a gente tem que resgatar ainda no clube, que são da base, né, são ativos do clube, e a gente vai fazer isso para que eles possam desenvolver o trabalho dentro do Joinville e a gente sempre manter os atletas que são ativos do clube. E, Serginho, nessa fala de resgatar, né, hoje a gente viu o Vitão aparecer no time titular, né? Não vinha tendo muitas oportunidades no Catarinense, chegou a não ser relacionado para os últimos jogos, e hoje apareceu no 11 inicial. Queria que você falasse um pouco sobre ele e essa opção para ele começar no time de cima. O Vitão, cara, é um zagueiro que ele tem um perfil muito bacana, bom, ele é jovem, tá? Ele é rápido na recuperação, claro que precisamos ajustar um pouco ele na parte técnica ali, mas o duelo é muito bom dele, né? Então, a gente tinha ele jogou boa parte na Série D e teve vitórias com ele, né? No tempo do Emerson, né? O Emerson colocou ele para jogar e a gente teve vitórias com o Vitão. Então, é um atleta que a gente tem que sempre manter no grupo, ativo ali, para que ele também possa dar uma resposta para ele mesmo dentro do Joinville Esporte Clube, até porque ele já está um bom tempo no Joinville e precisa mostrar o talento que ele tem, que é essa recuperação rápida, né? Então a gente procura manter um equilíbrio ali. O Guti com a sua experiência e um zagueiro com uma idade, né, nova ali, com esse recurso aí para ficar uma zaga também rápida. Juntamente com os laterais também, que foram muito bem hoje, né? O Totti e o Natanael estavam bem soltos e fizeram uma partida boa. Hugo, Serginho. O Serginho falou, né, que passou por diversos treinadores, pegou diversos treinadores no Joinville. O que pegou de cada um, de experiência, de tática, da experiência com jogadores profissionais, para servir o Joinville hoje, né, nesse jogo, nessa vitória por 3-0? Bom, vamos lá.
não só os treinadores, os técnicos que passaram no Joinville, né? Mas eu assisto e acompanho muito trabalho. Falei até na questão do Felipe Luiz, né? Do Felipe Luiz e do Diniz, que eu gostava do jogo deles, né? Para sempre manter aquele equilíbrio, né? Então passou amigos meus dentro do Joinville Esporte Clube, né? Assim como também eu era, quando eu fui um ex-atleta, Arthur Neto, Gilmar Dalpozo, foi nosso goleiro no Joinville, Emerson Maria, e sempre tem algo positivo desses técnicos aí para a gente também resgatar dentro da equipe do Joinville. Ô Serginho, a minha é curta porque você está desde ontem dando entrevista coletiva, 00:01. Eu queria falar sobre... Você sempre disse, né? O futebol de hoje em dia, a parte técnica, ela não vai ficar em evidência se a parte física não está à mesma altura ou até maior. E a gente percebeu no Fernando Neto que hoje, fisicamente, ele conseguiu apresentar um futebol que deixasse em evidência a parte técnica dele, que é muito aprimorada. Ganhamos um baita jogador para o meio-campo, Serginho? Com certeza. É um líder, né? É o líder. A parte técnica é refinada e vai nos ajudar muito, né? A gente... o Luizinho fez uma boa partida, cara. Gostei muito mesmo, né? Muito agudo, um para um dele muito bom, né? No final ele cansou um pouco, né? Até conversou comigo ali, e ao mesmo tempo, como a gente tinha o Iago lá pela esquerda, falei, a gente precisa pensar um pouco o jogo, né? E daí foi o momento do Fernando Neto, para a gente reter o jogo um pouquinho, né? Também circular um pouquinho essa bola, controlar mais o jogo, para que a gente pudesse não também dar a bola para o adversário, né? Porque a gente começou o segundo tempo um pouquinho baixo, o adversário gostando da partida. Então depois a gente resolveu fazer até o Fernando Neto vindo para dentro para formar um quadrado junto com o Terra, com o Rixo e com o Pará. Era para ser a última, mas agora é a última de verdade, Serginho. O torcedor não esteve aqui, não pôde ver de perto a vitória do Jack hoje. Então, queria que tu deixasse uma palavra para o torcedor. Então, a coletiva passada eu falei, né, Hugo, que a parte negativa, assim, cara, o que me incomoda é a gente não ter o nosso torcedor nesse jogo, sabe? Porque eu sempre fui acostumado a jogar de casa cheia, com torcida, né? E a torcida do Joinville é apaixonada. Então, quando esses atletas, quando essas pessoas descobrirem a força que o nosso torcedor tem, né? Eu tenho certeza que vai ser um ponto positivo para a gente jogar dentro da nossa casa, né? Então, estou passando isso para os atletas, cada vez mais. Claro que a gente não vive um momento bom, um momento delicado, só que quando a gente começar a passar essa confiança para o nosso torcedor, vai vir mais vitórias e a gente vai conseguir algo positivo durante o ano. Até porque o Joinville tem calendário ainda, né? Então, a gente precisa estar numa sequência boa aí para que a gente possa dar uma sequência em Copa do Brasil, em Série D, né? E dar continuidade aí. E, de repente, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente começa já a galgar um acesso para uma série C, pensando primeiro no nosso objetivo maior, que é esse quadrangular da morte, né? Se livrar dessa situação.